Olá, oitavo C. Agora nós começaremos uma nova unidade do terceiro bimestre, que é a unidade 6. Nesse momento nós vamos falar da América do Sul. Essa é uma parte do continente americano, né? Lembrem-se que o continente americano ele está dividido de três maneiras: América do Norte, América Central e América do Sul. Na América do Sul nós encontramos o maior país, que é o território brasileiro, de onde fazemos parte. Então nós vamos conhecer um pouco mais dessa parte do continente, né, com as suas características bem parecidas. Nós iniciamos com o tema 1, falando sobre os aspectos gerais do território, né, da América do Sul. Sendo assim, a gente sabe que esse território ele tem uma distribuição irregular da população, assim como também os espaços territoriais são bem diferentes uns dos outros. Ele é composto por 12 países. Dentre eles existe um departamento ultramarino, que é a Guiana Francesa, mas a Argentina, o Chile, Uruguai, Brasil, Paraguai, Bolívia, Peru, Equador, Colômbia, Venezuela, Guiana e Suriname. É importante nós sabermos que esses países eles têm sua independência, cuja também a língua adotada foi a língua espanhola. Nós encontramos nesse mapa o estado do Amapá e vizinho a ele a Guiana Francesa, para vocês verem quanto é próximo, e esta área aqui de divisa do país, do território brasileiro com a Guiana, né? São as áreas onde normalmente existe o contato, a passagem do brasileiro para a Guiana e vice-versa. Em relação à economia da América do Sul, a base é voltada à exportação de commodities, ou seja, é muito voltada à agricultura e também à extração dos minerais. E aí esses commodities, para vocês entenderem o que são commodities, nós temos produtos que são matérias-primas, ou seja, tudo que é produzido na agricultura e na pecuária, assim como também a extração mineral, como o petróleo. É produzido também a laranja e daí industrializado o suco de laranja que é vendido. A carne de gado, onde o Brasil ele se destaca nisso, sendo ele produtor mundial e exportador. O café, a soja e também o ouro, né, nas minas extraídas em vários países. Então nós temos aí a questão da exportação de commodities. Em relação à agricultura, uma das fundamentais áreas é a Colômbia, voltada ao café. Então já a Argentina se destaca pela soja e o milho. O Equador está mais caracterizado na parte da agricultura, na produção de banana. E o Brasil são vários segmentos, mas a soja, o café e o milho se destacam mais na questão da agricultura. É importante sabermos que os recursos minerais e energéticos extraídos nesses países, eles são voltados muito à exportação. Como, por exemplo, a Venezuela, ela produz e exporta muito petróleo. A Bolívia, petróleo e minério de zinco. O Equador também explora o petróleo. A Colômbia também explora o petróleo. O Peru explora o cobre. O Chile também o cobre. E o Brasil explora cobre e minério de ferro, principalmente minério de ferro, no quadrilátero ferrífero em Minas Gerais. Bom, alguns países industrializados da América do Sul, eles se destacam. Dentre eles, Brasil está à frente, a Argentina, o Chile, a Colômbia, a Venezuela e o Uruguai. Lembrando que a Venezuela vem passando por problemas econômicos e políticos, o que leva a crer que há mudanças nesses dados, possivelmente. Em relação ao desenvolvimento socioeconômico, nós temos inicialmente a questão da colonização, que contribuiu exatamente para uma desigualdade social. De que maneira? Através da concentração de terras, das quais nós chamamos de concentração fundiária. Isso teve início desde o período das capitanias hereditárias, quando os portugueses chegaram e o rei também doou terras para que eles pudessem administrar. Então daí inicia-se a produção de commodities, onde é voltado a um tipo de agricultura, a monocultura, onde a gente também tem o serviço de a agricultura de plantation, usando também uma mão de obra escrava mal remunerada,
surgindo o que nós chamamos de desigualdades sociais. Bem, o IDH da América do Sul ele é dividido de 3 maneiras, são 3 níveis: muito elevado, elevado e médio. O nosso país, o Brasil, ele está no IDH elevado, houve uma melhora com base nisso. Chile e Argentina é considerado países de IDH muito elevado. Também nós vamos levar em consideração o tamanho do país, que é menor do que a área territorial do Brasil. E o médio, nós temos Paraguai, Bolívia e Guiana. Bom, existem os contrastes em toda a América do Sul, lugares mais desenvolvidos, né, cidades mais desenvolvidas industrialmente, o que gera um nível social melhor, né, de vida, e outros bem menos. Então nós temos a medida que é feita por pessoa, que nós chamamos índice Gini. Esse índice Gini ele serve para avaliar a desigualdade social de um país, né, da população. Ele indica a concentração de renda. Então, é o PIB, o Produto Interno Bruto daquele país, que é dividido pela quantidade de habitantes dele. Então, isso nós temos um valor, uma avaliação do índice Gini. Nos países da América do Sul, de um modo geral, o índice Gini apresenta uma desigualdade social muito elevada. Muito acima, né, fora do comum, comparando com outros países de outros continentes. E falando sobre a desigualdade, agora a gente fala sobre a desigualdade no campo, ou seja, essa concentração de terras que já passou-se, né, que existe desde o período da colonização desses países da América do Sul, ela dispõe de uma fase histórica muito grande, onde o acesso de terras é mais difícil, são poucas pessoas donas de um mundo de terra muito grande e poucos e alguns pequenos agricultores com seu pedaço de terra lutando para a produção agrícola. Isso em todos os países da América do Sul. Então falta condições econômicas, esses pequenos produtores não têm como se modernizar para poder competir com os grandes produtores com a grande mecanização. Então nós temos uma infraestrutura precária, nas áreas rurais o acesso aos serviços de educação e saúde é deficiente, né? As escolas elas ficam distantes, o acesso é feito através de ônibus escolar e muitas vezes não chega ao seu destino para levar as crianças, os estudantes das áreas onde moram, de suas residências na área rural, até os pequenos vilarejos, aos grupos escolares, com uma educação um pouco mais deficiente. Na cidade, a desigualdade ela é muito vista, porque há uma quantidade de pessoas sem moradia, né? Ou em moradias inadequadas. É o surgimento das áreas urbanas, surgimento da favelização, não há uma política de planejamento urbano, né? E aí há um desordenamento na construção de casas, cidades que vão crescendo e infelizmente vai crescendo também a desigualdade social, né? A gente tem mais de 69% em países como Peru e Bolívia com uma grande desigualdade social. O Brasil também pela sua extensão territorial, mas não se compara à Bolívia e ao Peru. Então, esse crescimento das periferias, né, elas dificultam, existe a falta de emprego por parte da população, né, a dificuldade de moradias dignas, a falta de um acesso de saúde de qualidade, na educação também, tampouco o lazer e o transporte. Então essas cidades elas vão crescendo desordenadamente e crescendo também suas desigualdades. Aí nós temos uma imagem da capital da Bolívia, La Paz, que assim como ela, cidades como São Paulo e Rio de Janeiro, que são grandes metrópoles do Brasil, também se destacam com esses problemas. Os movimentos sociais na América, ela vem crescendo, principalmente na América do Sul, devido a essas diferenças sociais,
Então, assim, alguns países com regimes autoritários, com repressão nas lutas sociais, fazem com que firam a democracia desses países. Então, o que acontece? São criados alguns movimentos que lutam, que atuam de forma coletiva em defesa das suas necessidades, são as reivindicações. Muitas vezes reivindicação por moradia, por terra, por posse de água, né, pelo serviço, a melhoria na educação e na saúde. Então, esses movimentos são feitos constantemente, principalmente nas capitais desses países da América do Sul. Alguns deles são a Confederação Nacional Indígenas do Equador, que se destaca muito pela quantidade de grupos indígenas hoje bem desvalorizados nesses países, não só no Equador, mas como muitos países vizinhos. O movimento das Mães da Praça de Maio, que é um movimento de mães que ocorre na Argentina, onde elas se reúnem anualmente reivindicando a autoria e reivindicando também uma espécie de indenização por parte do governo no período da ditadura, onde seus filhos tornaram-se desaparecidos. O movimento dos trabalhadores sem terra no Brasil, que lutam por uma reforma agrária. No Brasil também se destaca o movimento Passe Livre, que é um movimento estudantil, onde a União Secundarista e muitos movimentos de universidades e de escolas se reúnem, os estudantes, em busca da liberação do transporte coletivo, né? E também a Frente de Luta por Moradia, em busca de casas. Então nós temos esses movimentos que estão à frente, se destacando como movimentos sociais, mas como se trata de países com muitas desigualdades, existem muitos outros movimentos que aqui não estão citados. Bom, a gente termina esse capítulo, nós vamos seguir para o próximo capítulo, que fala sobre o aproveitamento dos recursos naturais na América do Sul. Então vamos para a próxima aula e até lá!